A hipocrisia é um dos maiores males do mundo moderno, especialmente nesses tempos de redes sociais, onde a todo momento vemos pessoas julgando, condenando e executando sentenças. Pelo menor deslize que uma determinada pessoa comete, principalmente se a pessoa é famosa, se a pessoa tem um certo renome, uma certa notoriedade, essa pessoa é alvo de condenação, de julgamento, e a reputação dela é destruída, e muitas vezes essa pessoa que sofre julgamento sofre com o chamado tribunal da internet, uma espécie de inquisição virtual, cyberbullying e tudo mais. Essa pessoa acaba se suicidando, acaba é, caindo em depressão, ou passando por traumas terríveis, muitas vezes dos quais nunca mais se recupera. Então, o cyberbullying é uma espécie de tribunal e causa estragos terríveis, inclusive se você pratica cyberbullying ou o mesmo bullying convencional, você está lançando uma maldição sobre a vida da pessoa que você está difamando. E a hipocrisia, o que é a hipocrisia? Quando você acusa uma pessoa daquilo que ela faz, sendo que você mesmo faz aquilo do que você acusa. E Jesus denunciou isso quando ele passou por esse mundo. E ele praticamente definiu o conceito de hipocrisia logo no começo do seu ministério, durante o Sermão do Monte. Aqui em Mateus 7, do versículo 1 ao 5, ele descreve como funciona a hipocrisia. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, o cisco, em outra tradução, porém não reparas na trave que está no teu próprio, no caso, no olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu? Aí vem aquela palavrinha mágica, hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro no olho de teu irmão. Então, o que acontece? Eu não falo apenas de pessoas famosas, eu falo de qualquer pessoa que. Porque assim, principalmente a pessoa que é cristã, pessoa que é serva de Deus, que procura ter uma vida correta, uma vida honesta, procura sempre ser verdadeiro com os outros, procura sempre dar um testemunho. Se essa pessoa comete um deslize, por menor que seja, aí pronto. Aí acabou. Acabou a reputação da pessoa. Muitas vezes, principalmente se a pessoa tem um ministério, ela praticamente perde o ministério, porque ninguém mais passa a acreditar na pessoa. A pessoa acaba sendo difamada, ofendida, mal falada, e praticamente fazem a caveira dessa pessoa, e ela passa praticamente arruinada. É só... Então, mas muitas vezes o hipócrita, como age o hipócrita? É uma pessoa muitas vezes amargurada, uma pessoa que tem inveja dos outros, uma pessoa que não se conforma com a felicidade alheia, e acaba buscando coisas que a pessoa fez no passado, alguma coisa, ele descobre alguma coisa que a pessoa fez no passado e expõe isso, coloca isso em público para que as pessoas não acreditem mais nessa pessoa. Ou até mesmo, como o próprio Jesus denunciou aqui, alguma coisa que a própria pessoa faz e quando vem outra pessoa aponta esse erro, ou seja, ele projeta o seu próprio pecado no pecado do outro. Então ele transfere aquela culpa, aquela carga pesada que está sobre ela por conta do pecado, né? A consciência está pesando, então ela transfere esse peso na consciência para uma outra pessoa que comete o mesmo erro, o mesmo delito, e se sente aliviada ao transferir para outra pessoa aquilo que ela própria comete. Então é basicamente hipocrisia isso. E também como eu já disse, pessoas amarguradas, frustradas, que têm inveja dos outros, que não se conformam com o sucesso alheio, com a felicidade alheia, e acaba querendo destruir a reputação dessa pessoa para se aliviar, né, para se sentir melhor,
para que a felicidade do outro não incomode, para que a luz de outra pessoa não ofusque a sua própria luz, que na verdade são trevas. E mas como é que, no caso do julgamento, se eu vejo que uma pessoa faz alguma coisa errada, para que eu tenha ao menos autoridade para apontar o erro dessa pessoa, primeiro que apontar o erro dessa pessoa em público não é certo. Como Jesus fala também aqui no próprio Evangelho de Mateus, capítulo 18, Jesus orienta direitinho como deve acontecer, no caso, como se deve tratar um irmão culpado. A pessoa que sabe que uma pessoa fez uma coisa errada, o certo é fazer o seguinte. Está em Mateus 18, capítulo 15, eu lerei até o 20. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só, ou seja, converse em particular com ele. Seja por mensagem do WhatsApp, como se faz hoje em dia, ou seja conversando assim a sós, pessoalmente. E se ele te ouvir, ganha-se o teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas toda a palavra se estabeleça. Isso acontece muito em processos disciplinares nas igrejas. Por exemplo, o pastor ou qualquer outra pessoa na igreja vai até a pessoa conversar pessoalmente. Se a situação não se resolveu, ela pega dois presbíteros, dois diáconos, enfim, cada igreja trabalha de uma maneira, para tentar convencer a pessoa de que ela está errada. E continuando aqui no versículo 17: e se ele não os atender, diz à igreja, ou seja, apresenta a assembleia. E se recusar a ouvir também a igreja, considera como gentil publicano. Aí já, se todas as três tentativas de reconciliação não se terem feito, aí coloca na justiça dos homens. Aí pode até apelar para um processo judicial. Até exigir uma indenização por danos morais, enfim. Aí Jesus continua no versículo 18: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Jesus falando que assim, a vontade de Deus é que todo relacionamento humano termine com a conciliação, termine com o entendimento, ocorra diálogo, porque o diálogo é importante sim para ver o consenso, para ver o acordo entre as pessoas, desde que obviamente seja de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que sempre haja o entendimento das pessoas. E continuando aqui, versículo 19: em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se lhes há concedida por meu Pai que está nos céus. Desde claro que obviamente as partes estejam de acordo com a vontade de Deus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Que é assim como funciona Deus presente no meio das pessoas. Então, a vontade de Deus é sempre que haja um entendimento, a conciliação, e você só pode mostrar para a pessoa que ela está errada, né? Esse é o procedimento adotado por Jesus e que tem sido adotado por praticamente todas as igrejas, né? Salvo raras exceções. Mas mesmo assim ainda existe a Inquisição, o tribunal da Rádio Corredor, tribunal da internet, até mesmo no meio familiar, entre amigos, entre colegas de trabalho, na escola, na faculdade, você tentar acabar com a reputação de alguém. E a pessoa que ela aponta o erro do outro, mas ela própria comete erros, essa pessoa não tem autoridade alguma para falar um A da vida da outra pessoa. Então, e se você for lá em, por exemplo, Mateus 23, lá Jesus denuncia os escribas e fariseus, que eram os líderes religiosos da época. Então Jesus apontando cada erro dos escribas e fariseus. Então, como é um texto muito longo, eu recomendo que você leia Mateus 23, todos os ais que Jesus fala, enfim, lá está exposto de uma maneira mais detalhada como funciona a hipocrisia em várias áreas, especialmente no que diz respeito a lideranças. Não só lideranças religiosas, mas qualquer pessoa que se coloca numa posição de liderança, que se coloca numa posição de destaque. Então, tenha muito cuidado com o pecado da hipocrisia, porque infelizmente isso se vê muito na internet. Então, antes de você querer tirar pedra em alguém, tenha cuidado para que você mesmo se torne uma vidraça. Então, se esse vídeo impactou sua vida, curta, compartilhe, descanse, Fabrício, que eu sou meu canal, Deus abençoe.
Então depende, se quiser